Hoje eu quero falar com você que é papai, mamãe, vovó, titia ou professor. Quanto tempo as suas crianças estão passando na frente de uma tela? Você já parou para pensar se isso é saudável ou não? O mundo digital hoje é parte da vida de todo mundo, inclusive das crianças. E esse mundo digital tem moldado o futuro dessas mesmas crianças, talvez de uma maneira que você nem imagine. Será que você não está ignorando um dos maiores riscos do desenvolvimento infantil? A ciência tem sido bem clara, o tempo de tela pode ser devastador para o cérebro e informação. Meu nome é Renato Lima, sou professor, psicoterapeuta e personal trainer e hoje eu vou mostrar para você como o tempo de tela pode destruir o cérebro de uma criança e sua capacidade de regulação emocional e aprendizagem. Pensa na última vez que o seu filho, filha, neta ou criança que você cuida passou na frente de um tablet assistindo TV ou na frente de um smartphone. Agora imagine se ela tivesse passado essa mesma quantidade de tempo lendo um livro ou aprendendo alguma habilidade útil nova. E agora pense também que esse tempo que ela passou destruindo a capacidade do cérebro de aprender ou até vendo coisas perigosas para a idade dela na internet, comprometendo a saúde mental, a capacidade de aprendizado e até mesmo o futuro dela. Como essas telas têm afetado o cérebro infantil? O cérebro de uma criança cresce mais rápido nos primeiros anos de vida do que qualquer outro momento da sua vida. Cada estímulo que ela recebe é determinante para a formação cerebral dela. O carinho que ela recebe da mãe no parto, até mesmo a voz do pai conversando com a mãe enquanto ela está dentro da barriga da sua mãe, e todos os acontecimentos que ela vai ter enquanto se desenvolve e cresce são importantes para a forma como o cérebro se desenvolve. E por que as telas são perigosas neste momento? Elas sobrecarregam o cérebro com estímulos artificiais inúteis, diminuindo a capacidade de concentração e aprendizado. Quando nós lemos um livro, por exemplo, nós treinamos a nossa capacidade ativa de aprendizado. Nós vemos as palavras e tentamos decodificá-las com nossa mente para entender o significado. Agora, quando nós recebemos tudo de graça através de estímulos visuais das telas, o nosso cérebro não precisa raciocinar para entender o que está acontecendo. Já está tudo sendo enviado de graça no nosso cérebro não faz esforço. Provavelmente, se o seu filho tem dificuldades de concentração na escola, a culpa não é dele, a culpa é sua. Porque o seu filho nem sequer sabe como utilizar o aprendizado ativo. Ele está tão acostumado com a aprendizagem passiva de só receber informações que é o máximo que ele consegue. O estudo Medigan de 2019 mostrou que crianças expostas a mais de 2 horas de tela por dia têm alterações significativas no córtex pré-frontal, que é a área responsável por funções como tomada de decisão e autocontrole. Seu filho tá mordendo a galera por aí, tira o celular dele, de verdade. A American Academy of Pediatrics, não sei se foi certo. Essas alterações podem atrasar o desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas. Imagina que você tenta ensinar seu filho a ser mais paciente na hora de sair à janta ou de qualquer outra coisa, e ela está acostumada com gratificações instantâneas dos estímulos do TikTok que você deixa ela ver. Como diabos você quer que essa criança tenha paciência se você não ensina ela, você só dá algo que gratifica ela instantaneamente? O cérebro dela não desenvolveu a capacidade de ser paciente. Eu vou repetir para que fique claro. O cérebro dela não desenvolveu a capacidade de ser paciente. Mais uma vez para ficar bem claro, o cérebro dela não desenvolveu a capacidade de ser paciente porque você está dando telas para ela precocemente. E eu acredito que até você tenha perdido um pouco a capacidade de ser paciente por causa de tanta tela. Vamos lá, convenhamos, fale a verdade aqui. E o excesso de telas para crianças também aumenta o risco de ansiedade e depressão. As telas substituem as interações humanas, limitando a construção de empatia e resiliência emocional nas crianças. Um estudo de Twenge e Campbell de 2018 revelou que adolescentes que passam mais de 3 horas diárias nas redes sociais têm o dobro de chances de desenvolver depressão. As redes sociais e dispositivos eletrônicos são projetados para estimular o nosso cérebro com recompensas rápidas e constantes, criando um ciclo viciante que é difícil de se desvincular. Crianças pequenas expostas a telas têm maior risco de apresentar sintomas de TDAH, conforme estudo da University of Ottawa. Ou seja, se seu filho tem problema de atenção na escola, talvez ele não tenha TDAH. Ou talvez ele até tenha, mas não necessariamente esse seja o maior problema. Talvez o maior problema é que ele não tenha a capacidade de prestar atenção em coisas que não sejam estímulos rápidos. Porque você deu uma tela na mão dele e não desenvolveu essa capacidade, não é culpa do moleque que ele não consegue prestar atenção na aula. Ele só tá viciado em estímulos rápidos e instantâneos e você deixou isso acontecer. Então quando vier queixa da professorinha dizendo que seu filho não presta atenção em nada, pare pra refletir, será que a culpa é dele? Será que é o moleque que é tão desatento assim? Ou será que eu que não deixo o cérebro do moleque se desenvolver através de aprendizagem ativa? Quando uma criança olha para uma tela, ela não aprende a interpretar expressões faciais, tom de voz, linguagem corporal. Elementos são fundamentais para relações saudáveis. Crianças precisam dormir muito mais que um adulto. Algumas faixas etárias precisam dormir até 12 ou 14 horas diárias. Vocês podem olhar no vídeo sobre o sono, mas eu já disse aqui que
Tela de celular, monitores, esse tipo de tela com luz azuis inibe a produção de melatonina, o que pode desregular o seu sono e o sono do seu filho. Uma pesquisa da Oxford University mostra que crianças que usam telas antes de dormir dormem menos e têm pior qualidade do sono, o que impacta diretamente o aprendizado e o humor e, com certeza, o crescimento e desenvolvimento biológico como um todo do seu filho. Sem falar de problemas do sistema imunológico, reduz a capacidade de concentração, pode levar inclusive à obesidade infantil, porque altera os hormônios da fome e saciedade. Então, se seu filho tá ativo, mas tá meio gordinho, tira o celular dele e bota ele pra correr na pracinha. Pô, mas meu filho já usa muitas telas. Eu entendo, vai ser difícil cortar 100% das telas. Hoje em dia é praticamente impossível, até pra nós adultos é super difícil. Temos que lutar contra esse vício o tempo todo. Então reduz o tempo de tela dos seus filhos para no máximo 1 hora diária, conforme o que é recomendado pela Academia Americana de Pediatria. Crie zonas livres de tela na sua casa, por exemplo, na mesa do jantar, no quarto. Não deixe seu filho levar o celular para o banheiro, recomendo, não deixe mesmo. Crie safe spaces onde você pode permitir que o seu filho utilize as telas com um tempo adequado. Evite que ele utilize redes sociais ultra estimulantes, porque criança tem que ter rede social, gente, pelo amor de Deus. E comece a substituir essas telas por experiências reais. Leve seu filho para o parque, para uma biblioteca, para fazer atividades manuais como desenhar, construir blocos. Ensine novas habilidades a ele. Pegue um livro e estude com ele, porque o seu exemplo vai ser essencial. Sempre parta do pressuposto real de que uma criança chegou ao mundo há pouco tempo, ela não sabe como estudar. Cobrar que uma criança estude sem ensinar a estudar é burrice, então pegue um livro, sente do lado dela e leia com ela. E leva ela pro parquinho pra ser feliz. Eu sei que hoje em dia é muito perigoso pra deixar as crianças andarem por aí que nem eu andava na minha época, então vá com ela. Largue o seu celular também um pouquinho e vá com ela. Estudos mostram que crianças expostas à natureza têm menores índices de estresse e maior criatividade. Creio que já falei sobre isso no vídeo sobre déficit de natureza. E o principal, papai, mamãe, vovô, o principal, dê a droga do exemplo. Não adianta você reclamar que seu filho não desgruda do celular enquanto você não desgruda do celular também na frente dele. Um estudo de 2021 da Universidade de Boston revelou que pais que passam menos tempo no celular criam filhos com maior capacidade de concentração e maior segurança emocional. Seu filho não consegue se focar na escola então porque você não larga o seu celular na frente dele. Novamente, pega um livro, senta do lado do moleque e estuda com ele. Ele não pode fazer uma coisa que ninguém ensinou ele a fazer, como estudar. O dever não é do professor, o dever é seu. E quando for utilizar telas, utilize para atividades educativas, não para que ele fique rolando feed em redes sociais infinitamente. Mas coloque vídeos educativos, coisas que vão fazer com que ele se torne mais inteligente, com que ele cresça, com que ele aprenda outros idiomas, com que ele faça coisas interativas que podem fazer o cérebro dele trabalhar um pouquinho mais. As telas são uma realidade que não vão embora. E elas não são necessariamente o problema é como lidamos com elas. Elas podem muito bem ajudar no desenvolvimento do seu filho, isso só vai acontecer se você ordenar o uso dessas telas. Tanto o tempo, quanto o horário, quanto o conteúdo. Cabe a você, papai, mamãe, vovó, titia, professora, garantir um ambiente que seu filho se desenvolva cognitivamente através de atividades ao ar livre, leitura de livros, estudo ativo, e que ele passe menos tempo preso nas telas, porque isso vai fazer com que seu filho cresça com um cérebro pouco desenvolvido e daqui a 10, 20, 30 anos ele vai pagar um preço muito grande porque você foi negligente. E largue o seu próprio celular também. É muito fácil postar fotinho dos filhos na rede social e dizer que ama mais do que tudo, que morreria pelo filho. Mas você viveria pelo seu filho? Você viveria pelo seu filho a ponto de você largar o seu celular enquanto você tá na presença dele e dar atenção pro moleque? Você viveria pelo seu filho a ponto de você fazer uma dieta melhor porque você precisa ter saúde para cuidar dele e brincar com ele? Você viveria com seu filho a ponto de você cuidar do seu corpo com exercícios físicos para que você possa estar presente na vida dele sempre? Você viveria pelo seu filho a ponto de você sair da sua própria zona de conforto e aguentar os problemas dele, para estar presente na vida dele sem dar uma droga no celular para ele e achar que tá tudo bem porque ele pode te encher o saco? Porque se você não quer fazer nenhuma dessas coisas, tem uma novidade pra você: você não ama o seu filho. Você postar nas redes sociais que ama e dar uma droga num celular pra ele, sabendo tudo isso que eu tô falando e deixando eles à vontade, você não ama ele. Você ama somente a si mesmo. Então vamos largar esse egoísmo de lado e comece a se preocupar com o que realmente importa pro desenvolvimento cognitivo do seu filho. Pô, pistolei aqui, eu não sou nem pai pra ficar falando isso, mas eu tô cansado de ver criança que não se desenvolve porque o pai tá cagando e andando, mas fala que ama nas redes sociais. Então é isso mesmo, tô putaço aqui.
Cuidem dos filhos de vocês, tiraram o celular da mão deles. Agora que você sabe o impacto devastador que o excesso de telas faz na vida do seu filho, você tem a responsabilidade de mudar esse quadro. E depois de ver esse vídeo, não adianta mais falar que é ignorância, agora você sabe que a culpa é sua. Então é isso aí, pistolei, mas eu não tô nem aí, essa mensagem tem que ser passada. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com todos os pais negligentes que você conhece, compartilhe com os não negligentes também para eles concordarem comigo aqui nos comentários. Se você discorda de mim, bota aqui nos comentários também, me xinga, vamos sair no tapa. E é isso aí, um grande abraço, cuidem da cabeça dos moleques.